De volta a nossa entrevista com a secretária-geral da diretoria da Apruma, a doutora Marizélia Ribeiro, que também ela é médica, atua na Hospital Universitário Presidente Dutra. Não, no Centro de Saúde da Vila Embratel. É professora do curso de Medicina da UFRGS. Sim. E também quem está presente é o advogado da Apruma, Davi Teles. Bom, essa situação, essa decisão, deixa-me voltar aqui ao nome do juiz federal, Doutor Madeira. Doutor Madeira. Ela de alguma forma afeta esse concurso cujo edital foi lançado 3-4 semanas atrás. Se falou muito do concurso público do Hospital Presidente Dutra. Bom, muita gente estava na expectativa aí, quem é da área de saúde, enfim. Antes de perguntar se alguma coisa é afetada, eu pergunto, vocês são favoráveis a A Apruma, os sindicatos, eles são favoráveis que tenha concurso público para que o trabalhador seja um servidor público federal com uma carreira que não dependa, o seu trabalho de um ou outro que possa demiti-lo simplesmente para ser empresa. Então, na realidade, ele vai ser empregado de uma empresa assim como qualquer outra e a qualquer hora, a depender possivelmente de não concordar com algumas situações que estejam ocorrendo, seja demitido, independente de ele fazer um bom trabalho. Então nós somos a favor de concurso público para que ele seja um trabalhador, servidor público federal e não empregado de uma empresa, que eles usam o nome público para confundir, porque na realidade esse é um concurso público para ser empregado de uma empresa, com tempo de trabalho e podendo a qualquer hora essa empresa ser desfeita. Então ele não é um concurso público na realidade. Isso é uma forma de enganar as pessoas. Seria um seletivo, digamos? Ele vai ser um seletista, regido pela CLT, como uma outra empresa. Então, essa forma de eles estarem divulgando é uma forma de enganar. Você está falando em concurso como se fosse um concurso para um tribunal federal, era ser funcionário público federal, não é nada disso. Não é nada disso. Então ele não vai ser empregado do Ministério da Educação, não vai ser empregado do Ministério da Saúde, ele não vai ser empregado da Universidade Pública Federal, ele não vai ser empregado no Hospital Universitário, da Universidade Federal do Maranhão. Essa modalidade. Nós somos a favor do concurso para colocar os profissionais dentro do Hospital Universitário. Nós somos contra a fazer um concurso que não público no nosso entendimento para ser empregado de uma empresa, que nesse caso é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Do ponto de vista do direito administrativo, eles seriam empregados públicos, Só para deixar claro, para não parecer que a gente está dizendo que eles seriam empregados também privados, também não é isso. Eles seriam empregados públicos, só que os empregados públicos na legislação brasileira, eles têm muito menos garantias, inclusive garantias de estabilidade, do que um servidor público nos moldes que nós conhecemos, aquelas garantias que estão lá dispostas na Lei 8.112 de 1990, que é a lei que rege os servidores públicos, a partir de uma carreira pública. É isso que a professora Marizélia se refere. Eles não vão estar inseridos dentro de uma carreira como os técnicos administrativos da UFMA estão inseridos, como os servidores públicos dos mais diversos órgãos federais no Brasil estão inseridos. Então, do ponto de vista técnico, eles serão empregados públicos, se assemelhariam, por exemplo, aos empregados públicos dos Correios, por exemplo, e de algumas outras empresas públicas que, na verdade, do ponto de vista do direito administrativo, são empregados com uma relação com a administração pública, mas com uma administração pública que não é direta. É o que a gente chama de administração pública indireta. Então a gente teria assim, outros exemplos que a gente poderia raciocinar e fazer com que as pessoas que acham nesse momento que vão ser servidoras públicas em fazendo esse concurso previdenciário, na verdade, não é bem essa história. Não é bem essa história. Com tempo limitado de contrato. Os HUs estão fazendo algo semelhante ou em alguns estados é concurso público mesmo? Não existe nenhum lugar concurso público nos moldes como nós queremos de tornar os profissionais servidores públicos federais. Então, isso não está acontecendo? Não, porque o governo, o governo Dilma, ele quer
em troca do financiamento que está vindo agora, né, é terceirizar a mão de obra. Então, o que ela não quer? Ela não quer é que tenha o gasto do Estado, né, com o servidor, de uma forma terceirizada, que a gente sabe que isso, no final, é precarização de trabalho em função das relações como elas acontecem, na garantia que todo o servidor público tem. Agora, em relação... Bom, o edital foi lançado aí, creio, há cerca de um mês. Essa adesão do juiz Madeira afeta de alguma forma esse concurso ou não? Na verdade, porque assim, o concurso está vinculado a EBSER. Isso. Se a adesão dele é romper a parceria UFMA-EBSER ou Hospital Universitário EBSER? Essa foi a adesão. É uma excelente pergunta essa, Sandro. Principalmente porque ontem a UFMA emitiu uma nota exatamente no sentido de que ela não interromperia qualquer ato relativo ao concurso da EBSER, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ontem a UFMA assinou uma nota dizendo que o edital do concurso da EBSER e todos os atos relacionados a eles, estes atos eles não seriam de maneira nenhuma interrompidos ou sustados. O que a Pruma entende, e para nós está muito claro na decisão da 5ª Vara Federal, é que o concurso da EBSER está manifestamente suspenso por força da decisão, sim. Inclusive, hoje mesmo, nós já tomamos uma providência, já encaminhamos um requerimento para a 5ª Vara Federal, no sentido de que está havendo um descumprimento dessa decisão em antecipação de tutela. O que diz o dispositivo dessa decisão? O dispositivo é bem claro. A 5ª Vara Federal diz o seguinte: defiro o pedido formulado na petição inicial para suspender todos os atos tendentes ou já praticados a efetivar a adesão da Universidade Federal, UFMA, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Ou seja, qualquer pessoa, até um leigo, lendo o dispositivo dessa decisão, compreende muito bem que o concurso da EBSER é, obviamente, um ato tendente a efetivar a adesão da UFMA à EBSER. Se não existisse a EBSER, se não existisse a adesão da UFMA à EBSER, existiria concurso da EBSER? Óbvio que não. E faz sentido. O edital, ele não é direcionado para os hospitais universitários. Cada edital é direcionado para apenas um hospital universitário. Então, se você abrir lá na página da EBSER, você vai ver que o edital é para o hospital universitário da Universidade Federal do Maranhão. E esse edital só sai em função de ter sido feito um convênio. Então, se o convênio não existe, é óbvio que o edital está suspenso e que o concurso está suspenso porque não existe convênio. Então, não existe um edital para todas as universidades. Existe um edital para cada hospital universitário. É só as pessoas lerem e abrirem a página da EBSER e ver qual é a finalidade do contrato. É bom esclarecer isso, porque ontem nós estávamos vendo, houve uma manifestação pública da administração da UFMA, no sentido de que, independentemente de haver o contrato de adesão da UFMA à EBSER, o concurso da EBSER haveria de qualquer maneira. Então a EBSER abriu o edital, publicou o edital, e o concurso está valendo para o Brasil todo. Só que a gente tem que analisar isso com muita calma. A EBSER abriu concurso público para cada base territorial de cada hospital universitário que aderiu a ela em cada estado. Então, por óbvio, se a adesão do Hospital Universitário da UFMA, ou melhor, da própria UFMA, como considerou o juiz, da própria Universidade Federal do Maranhão, a EBSER, se não houve essa adesão, por óbvio, nessa base territorial do Maranhão, do Hospital Universitário do Maranhão, é óbvio que um concurso decorrente aí desta adesão também não poderia ser considerado como vigente ou como regular. Inclusive, Amadeu deixou o ouvinte, eu já ia colocar um ouvinte que quer participar. Senhor Raimundo, já, senhor Raimundo, espera só um pouquinho aqui. O senhor Raimundo está na linha, tá, Amadeu? Acho que não, já pegou. Não, tá mais. Só confirma se o senhor Raimundo está na linha, que ele quer fazer uma pergunta. Está na linha? Senhor Raimundo, boa tarde. Saiu? Senhor Raimundo, boa tarde.
Boa tarde, senhor. Tudo bem, senhor Raimundo? Doutora e o advogado aí, né? Boa tarde, senhor Raimundo. Eu gostaria de perguntar para a senhora, doutora, o nome da senhora é? Marisélia Ribeiro. A senhora está falando, eu estou mais ou menos entendendo, mas eu queria perguntar para a senhora. Eu trabalho para um escritório de peritos contábeis, ciências contábeis e advocacia trabalhista. A senhora está ouvindo, né? Tô. Na semana passada a gente foi procurado pelo diretor hospitalar do Dutra, que a gente não vai dizer o nome aqui, né? A senhora está ouvindo, né? Estou. E deu 6 nomes de RG e CPF para montar umas empresas para prestar serviços nos próximos meses lá para o Dutra. Eu pergunto para a senhora está falando mais ou menos disso aí? Não, nós estamos falando, né, de uma empresa que foi montada pelo governo Dilma para administrar os hospitais universitários. E segundo essa proposta, né, seria exatamente para não deixar acontecer, né, situações dessa como o senhor está colocando, né, que era uma prática nas fundações de apoio aos hospitais universitários, porque o TCU, além de bater na terceirização, também ela se manifestou contra esses atos administrativos considerados ilegais dentro dessas fundações de apoio aos hospitais universitários do Brasil inteiro. Okay. Mais alguma pergunta? Boa tarde, senhora. Obrigado. Ok, senhor Raimundo. Estou lendo aqui no blog do professor Ed Wilson, ele é professor do curso de Comunicação Social da UFMA, a luta contra a adesão da EBSER ocorre em várias universidades brasileiras sob a coordenação da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde Pública. Segundo a interpretação da frente, a implantação da EBSER significa ele esqueceu de escrever. Bom, vou tirar significa. Abre os hospitais universitários é um modelo de gestão privado que contraria os princípios do Sistema Único de Saúde. É o seu entendimento também, professora Marisélia? Só um momento, antes da senhora responder. Mais um ouvinte, Mauro do Monte Castelo, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Sandro. Boa tarde aí ao Davi e também a... que está junto ali. Davi Teles. Uma pergunta para ela aí, o Davi tem conhecimento. O que eles diziam para os concurseiros, né, que estão aí investindo dinheiro em concurso, em colégio, em livros, etc e tal? Qual a mensagem deles para esses concurseiros esperar? Ou quem já fez inscrição não fazer mais inscrição, esperar isso desenrolar? O que os concurseiros deveriam fazer nesse caso? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Mauro. Eu acho que essa pergunta ela exige, né, um conhecimento jurídico, e talvez fosse melhor o nosso advogado, do ponto de vista jurídico, de dizer qual seria a melhor orientação. Aí eu passo para o Davi. Mauro, eu acho que é uma ótima oportunidade, até porque faz a gente resgatar aqui o que a UFMA ontem emitiu em nota. E que tem impactos diretamente para esses concurseiros a que você se refere. Na verdade, o contrato de adesão com a EBSER está suspenso. Então, como a UFMA pode dizer para as pessoas que estão fazendo concurso nesse momento que são, na verdade, se não me engano, são 1.800 vagas, como a UFMA pode dizer nesse momento que o concurso ainda está válido, se o contrato com a EBSER são mais de 120 mil inscritos, na verdade, como a UFMA pode dizer em nota para essas pessoas que fizeram o concurso, que o concurso ainda está válido. Vamos supor que a UFMA mantenha o concurso e que se faça o concurso agora no fim de outubro, se não me engano. Dia 20 de outubro. Dia 20 de outubro especificamente. Muito bem. As pessoas vão ser aprovadas no concurso e por uma decisão judicial, a EBSER não existe. A EBSER no Maranhão não existe. Ela está suspensa. A adesão do Hospital Universitário à EBSER está suspensa. Onde esses trabalhadores que foram aprovados nesse concurso público serão lotados? Se a EBSER no Maranhão não existe. A pergunta que se faz é essa: como a UFMA pode dizer em nota que
a EBSER existe no Maranhão, do ponto de vista do concurso, se essas pessoas que serão contratadas não podem exercer qualquer cargo ou função. Mas pode ocorrer uma outra decisão contrária do doutor Madeira que faça com que a parceria volte a existir? É óbvio que, como toda decisão judicial em primeiro grau, ela está, obviamente, ela está submetida a uma apreciação do Tribunal Regional Federal. Mas nesse momento, certeza, qual deve ser a postura de quem se inscreveu, quem vai se inscrever? As inscrições já começaram, né? Termina domingo agora. As inscrições se encerram me parece um conselho complicado, né? Na verdade é o seguinte, o que a Pruma entende é que a adesão à EBSER está suspensa e o concurso, obviamente, está suspenso. Se é nula a adesão à EBSER, é nulo, obviamente, também o concurso para ingressar na EBSER. Então, o conselho para quem já se inscreveu e quem não se inscreveu e planeja se inscrever até domingo, o que dizer? Porque a situação jurídica... Vocês estão ligando aí, a situação jurídica hoje é que a adesão à EBSER não existe, portanto o concurso... Se você fosse alguém interessado em fazer o concurso, você não se inscreveria? É difícil responder essa pergunta, mas na verdade, juridicamente, não tem como haver concurso, porque não há EBSER no Maranhão. Está suspensa a EBSER no Maranhão. Né? E nós, inclusive, a Pruma já estamos... que cada profissional decida. As pessoas têm que saber, quer dizer, se... Porque se não ocorrer, acho que de alguma forma o dinheiro vai ser devolvido. Isso, o dinheiro vai ser devolvido, sem dúvida. Para uma outra decisão judicial, não sei, a gente não sabe. Então... Obviamente que a Pruma luta por um rompimento definitivo dessa parceria. Isso. E nós nos perguntamos como é que a reitoria, sabendo das normas universitárias e sabendo do perigo que isso poderia ocorrer, como é que ela, conhecendo o regimento e estatuto que a gente entende que deva conhecer, como é que ele expõe a população a esse perigo de poder ter um concurso suspenso porque ela não respeitou as normas legais. Então isso é uma situação que eu acho que a reitoria, em vez de colocar essa nota, ela deveria colocar uma nota explicando por que ela não passou nos conselhos universitários como prevê o Estatuto e o Regimento da Universidade Federal do Maranhão. Dona Marizélia, temos 2 ouvintes na linha. É só um. Senhor Antônio, faltam 7 minutos para Jovem Pan. Senhor Antônio, boa tarde, senhor Antônio. Tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Rádio São Luís. Quero fazer uma pergunta à doutora. Doutora, pois não. Todos nós sabemos que o governo PT, quando assumiu o comando do país, sempre foi contra a privatização. Era um partido que mais batia contra a privatização nesse país. A prova é tão cabal que quando o SHC privatizou a Vale do Rio Doce, parece que para o PT caiu um pedaço do céu. Então, depois que o PT ficou de posse do comando do país, o quadro que a gente vê hoje aí são privatizações que a dona Dilma, além de estar privatizando aeroporto, está privatizando porto, estrada, e etc. E para terminar, quer privatizar também a saúde pública. No meu ponto de vista, doutor, até que privatizar estrada, aeroporto e porto, pode até... fazer algum sentido. Exatamente, tem outro sentido. Até porque eu conheço vários estados de São Paulo, Rio de Janeiro, conheço aquela região ali, e são estradas, pelo menos a dutra que liga Rio de Janeiro e São Paulo, é uma estrada que parece um tapete. Ela é conservada pela empresa... Só para dar tempo para eles responderem, mas o senhor entende que no caso da saúde não faz sentido a privatização, é isso? Para mim, Sandro, no meu ponto de vista, não faz sentido a privatização. Eu acho que é mais um tiro no pé que a dona Dilma está dando, porque eu acho que é uma questão de querer até beneficiar pessoas, amigos, parentes, criando uma empresa a querer dizer que é uma empresa que vai cuidar da saúde pública, principalmente os grandes hospitais de maior nome nesse país, que são os hospitais universitários. Obrigado, senhor Antônio, do Baixo Fátima. Um grande abraço. Doutora Marizélia, ele acabou também entrando no assunto, né?
privatização da saúde pública, é isso mesmo, privatização das universidades. Isso, eu queria parabenizar, né, o ouvinte e dizer que isso para a gente, né, é resultado do que mudou o partido, né, mas isso é resultado de pressões internacionais no sentido de você valorizar o econômico em detrimento do social, né? Então, esse descompromisso com a saúde, isso vem seguindo toda uma orientação, né, de organismos internacionais, do Banco Mundial, e que essa privatização que está acontecendo agora, especificamente no hospital universitário, ela vai possivelmente acontecer na educação, porque já existe um projeto de lei de transformar as universidades em fundações. E aí, essa forma de contrato que existe para a empresa brasileira de serviços hospitalares, ela pode ser, no futuro, a forma onde vai se contratar também os professores e técnicos administrativos das universidades federais. Então, isso aí a Dilma apenas segue, né, como os outros, né, o que se quer. Descompromisso do Estado em relação aos servidores, em relação aos trabalhadores. É assim que a gente... O governo federal teria alguma vantagem privatizando os hospitais universitários? Gastaria menos dinheiro? É isso ou não é exatamente esse o caso? Não, na realidade ele vai continuar a ser o grande financiador, mas vai colocar com um custo menor e uma intermediação através de uma empresa, né? Então, quando dizem apareceu o dinheiro existia, né? O dinheiro está vindo da União. Agora, essa empresa ela pode jogar, né, que finalidade de lucro. Então, se a finalidade é lucro, só vem para lá aquilo que vai dar mais dinheiro para o hospital. Então, a população que talvez precise de serviços que não dão tanto retorno ao hospital, ele não vai ser atendido mais no hospital universitário. Por quê? Porque vai depender de quais são os objetivos e metas em relação à assistência. Então, essa empresa que não é mais um diretor, é um superintendente, que não são mais chefes de serviço, mas vão ser gerentes, que não precisam ser nenhum deles da universidade, é que vai decidir sobre o que deve acontecer ali dentro do hospital universitário. Ora, se ela é uma empresa, né, regida pelo econômico, porque uma empresa pública ela tem objetivo econômico, ela pode jogar em bolsa, ela pode fazer o contrato com empresas privadas, as subsidiárias. Então isso muda todo na relação muda toda a lógica dentro do hospital universitário. Para a população, um prejuízo enorme. Eu me recordo que nos anos 80 o hospital Presidente Dutra, inclusive, fazia o atendimento de urgência e emergência. Fazia, nos anos 80 eu me recordo. Um cunhado meu que, enfim, fazia residência por lá, chegava baleados, esfaqueados, enfim, era um socorrão da época e eram atendidos, enfim, aí mudanças, esse papel ficou para os socorrões, mas o hospital universitário tem a qualidade reconhecida no atendimento gratuito à população. Gratuito entre aspas, porque a gente paga imposto para aquilo ali. Claro. Agora, pelo que a senhora está me relatando, acabou, digamos, esse semi-paraíso, né? A população vai ficar sem opção, né? Muitos que os hospitais universitários são referências em alguns aspectos. Ela vai ser atendida naquilo que interessa, naquilo que é... Sim, mas vai diminuir os serviços que acontecem ali dentro. O tempo de atendimento ele é reduzido, né? Então, por exemplo, foi feito um contrato, foi feita uma avaliação, que nós professores nunca fomos informados, nunca teve uma reunião para mostrar esse documento final em relação ao que vai ser, quais são os objetivos, porque isso está aí, né? Então, os professores no meu departamento todos desconhecem essa situação atual do hospital universitário. Né? Professora, nosso tempo está acabando, ainda falta um minuto ainda? Um minuto e meio ainda? É porque meu relógio está adiantado em um minuto. Professora, doutora Marizélia, bom, a gente entrevistou aqui a secretária-geral da diretoria da Pruma, que é o Sindicato dos Professores da UFMA, a doutora Marizélia Ribeiro.
e também o advogado da assessoria jurídica da Pruma, Davi Teles. Suas considerações finais, aí temos 1 minuto. A Pruma, ela quer que aconteça, né, concurso público, como de fato deve acontecer, para que as pessoas se tornem servidores públicos federais do hospital universitário e não de uma empresa, com estabilidade no emprego. Melhorando atendimento, melhorando a qualidade, melhorando o ensino, pesquisa e extensão, e na realidade que não tenha uma dupla porta de entrada para quem tem plano de saúde e para quem é só usuário do SUS. O Albarelli mandou uma mensagem aqui: a desertificação neoliberal do Brasil via PT. Me parece que esse título é de um livro, né? Mas um pouquinho modificado no final. Eu acho que ele já mandou uma mensagem de um texto falando de desertificação, FHC, PT, alguma coisa assim. Então, muito boa tarde, eu agradeço, Sandro, né? Boa tarde aos ouvintes, né? Especialmente aqueles que participaram. Tranquilo. Doutor Davi Teles, obrigado, querido, tá certo? Obrigado, Sandro.